Bora lá. Bora. Vamos indo. Ok, 7h36, que era marcado para 7h30. Então vamos lá, gente. Vamos indo, começar, vamos papear. Vou começar lendo um trechinho desse livro. Deixa eu ver se eu encontrar. Que se chama Minuto de Resiliência para Viver com Sentido. A essência da pessoa espiritual. A busca espiritual é um caminho de inteireza e completude, mas também de perda e desapego. A espiritualidade é como uma obra de arte que Travou. precisa ser esculpida diariamente. O caminho de conhecimento que nunca vida espiritual é fina habilidade, não pertencimento, um processo de aprender a ser sem pertencer-se, aprender a perder-se para reencontrar-se mais pleno de si, como afirmou o renomado teólogo alemão Romano Guardini. A essência da pessoa espiritual consiste precisamente neste estar em si mesmo e fora de si, em sair de si mesmo, e não perder o domínio sobre si, em ser e existir de uma maneira determinada, e ser, ao mesmo tempo, capaz de começar um novo jeito de ser. Achei bem... É bem isso que a gente quer falar. Tá bem resumido aqui. Mas, na verdade, é uma introdução. Né? A gente hoje vai bater um papinho aqui com vocês, bem descontraído. Né? Começando com a história aqui de muita resiliência, no meu interessante ponto de vista, né? Da nossa querida amiga Dodô. E a gente vai se apresentar um pouquinho. Quer se apresentar primeiro, Dodô? Boa Rapidamente. noite. Eu sou Dodô, sou Dolores Del Carmo, sou terapeuta integrativa e estou muito grata por estar aqui compartilhando, né? Tendo esse espaço de vulnerabilidade que é para abrir um pouquinho sobre a minha vida. Muitas pessoas me seguem aí no Instagram, né? Mas não tem clareza das histórias que tem por trás de tudo, né? Para chegar aonde eu estou escolhendo chegar. Então, sou muito grata, Vanessa, por estar aqui compartilhando, né? Vai ser a minha entrevistadora. Como vai ser mais divertido, né? E a gente vai brincar aqui com as histórias, com a história da vida real. Obrigada. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa. Também sou terapeuta integrativa. Trabalho com essas práticas energéticas já há algum tempinho. E escolho ser contribuição sempre de alguma forma, né? Escolho servir. Então, a gente trouxe aqui esse tema de resiliência, porque eu acho que todo mundo, acho não, todo mundo passa por situações duras, dolorosas, né? E se a gente não tiver resiliência, a gente não consegue passar por elas. Né? Então, vamos começar trazendo um pouco da história de resiliência de Dodô, que acabou de se apresentar aqui. Né? Se Dodô quiser começar a contar um pouquinho da história dela para a gente, por favor, desde os pais dela, de maneira bem sucinta, para que a gente comece daí a destrinchar essa questão de como ter resiliência. Pode desligar. De como ter resiliência. Travando, né? Mas vamos lá. Falando para vocês, para mim, Dodô travou. Vocês me veem, me ouvem? Estou travada ali. Oi, amiga. Oi, te ouço. Pode falar. Tu começou falando aí para que eu fale um pouquinho da minha história em relação aos meus pais, é isso? Isso. Porque a gente
já vai certo. pegando um pouco da tua história, de como começou essa questão da vida, né? De maneira bem sucinta, só para a gente começar de maneira prática, Certo. ficar só na Tá? Ó, teoria. parece que o teu trava um pouquinho, mas vamos lá. Vamos. Vou contar um pouquinho, resumidamente, da história dos pais, né? A minha mãe, ela foi criada no interior, agricultora, no interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade chamada Sarandi, que fica a alguns quilômetros de Porto Alegre, né? E a família é grande, a minha avó teve 20 filhos, né? E a minha mãe, com uns 20 anos, escolheu sair da roça, de trabalhar como agricultora, para ir para a cidade. Se empregou num clube comercial da cidade, onde ela trabalhava como cozinheira em serviços gerais. E aí, nesse clube, ela conheceu o meu pai, né? Meu pai, ele é de origem uruguaia, e ele sempre trabalhava com viagens, ele era viajante, né? E nesse clube, eles se encontraram e escolheram casar, né? E, viraram e-commerce desse clube, né? E o 7 anos, porque logo meu pai, né, faleceu, teve um infarto, e a minha mãe ficou viúva com duas crianças pequenas. Eu com 3 anos e a minha irmã com 4 anos. E aí começou já a história de resiliência dela, né? De toda a dedicação, esforço, que ela saiu desse clube, comprou uma casa, e ali começou uma história de vida como cozinheira. A minha mãe, a vida toda, trabalhou como cozinheira em restaurantes, Então, né? a gente percebe daí um exemplo de resiliência, né? E, gente, vocês que estão aí, se quiserem... O que vocês entendem por resiliência? Né? Se vocês quiserem escrever aí, comentar um pouco. Bem-vindos quem está entrando agora, sejam bem-vindos, boa noite. A gente está falando sobre resiliência, né? E Dodô está contando aqui um pouco da história dela, da origem dela, da mãe dela, né? Que já tem uma história de resiliência. Quem quiser falar um pouquinho sobre o que entende, né? O que percebe ser, o que entende ser resiliência, fique à vontade para escrever aqui, tá bom? Pode contribuir também. Seguindo, Dodô. Então, e aí, nessa história da minha mãe, seguindo aí a história da minha mãe, ela foi convidada, né, por um grande empresário que chegou nessa cidade aí, para trabalhar em Porto Alegre, na casa dele, como cozinheira, né? Então, ele teve na cidade, ele era um empresário tinha táxi aéreo, né? E chegou na cidade e perguntou sobre uma referência de uma cozinheira. Indicaram a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi bem conceituada. E nisso a minha mãe escolheu vir para morar em Porto Alegre. Eu tinha 13 anos, foi em 1978, nessa época aí mais ou menos. E foi uma história incrível, né? Nós chegamos nessa cidade, nunca antes tínhamos, né, chegado lá. E o trabalho da minha mãe era na casa dessa família, onde a gente tinha a nossa casa, né, como caseiros. Eu e a minha irmã ajudavam nos serviços, né, da casa. Sim. Mas vocês chegaram a enfrentar Adaptou dificuldades com essa rotina nesse... e logo ela conseguiu um trabalho num, numa lanchonete próxima à rodoviária. A Travou um nossa pouquinho aqui para história, Dodô. Tá travando para vocês? Quem está entrando agora? Pronto, Dodô, pode continuar, pode seguir. Dodô, então, estamos lá falando foi sobre... começar. Tá travando para vocês, pessoal? Tá, tá travando para mim, Dodô. Vocês estão... Tá travando para vocês ou tá seguindo? Quem puder responder aí, por favor. Tá Acho que travando voltou aí, agora, Dodô. pessoal? Sua imagem tá Isso. turva, mas Deu certo? pronto. Acho que... tá travando. Pronto, agora vai. Pode ir.
Pode falar. Então, então lá foi de novo a minha mãe começar uma história, né? Como cozinheira numa lanchonete no centro da cidade de Porto Alegre. Está travando muito. Ixi, E agora, voltou? Para mim, voltou normal. como pode melhorar ainda mais? Acho que agora parou de travar. Para mim, parou de travar. Eu acho que quando trava E para aí, gente, está o pessoal. travando? Diga aí. Agora não mais para mim. Deu certo? Pode ser. Então, aí, voltando para a história da minha mãe, ela foi trabalhar de cozinheira numa lanchonete, né? No centro da cidade lá de Porto Alegre. E nós fomos, nós fomos morar num hotel, num quarto de hotel. Quarto pequenininho, onde tinha uma cama de solteiro, e duas dormiam na cama de solteiro e a outra dormia no chão, num colchãozinho, né? E ali nós ficamos também por pouco tempo, porque a minha mãe ganhou confiança nesse trabalho, e o seu Manuel, que era o dono da lanchonete, um português, alugou um apartamento para nós, né, com 2 dormitórios, E e aí as coisas lá, foram melhor a partir daí. Já conseguiu a fluir melhor. partir daí, começou uma nova história. Nesse apartamento, a minha mãe ficou morando por 32 anos. Ela não ficou trabalhando esses 32 anos com o seu Manuel. Dali ela saiu, depois de muito tempo ela saiu dessa lanchonete, né? Foi trabalhar em outros restaurantes e, e começou uma vida, né? Começou a Conta vida. Eu tinha a história 13 toda. anos. Sei. Como é que você estava nessa situação? Oi? Não entendi. Como é que você estava nessa situação aí? Então, com 14 anos, eu tive o meu primeiro trabalho, que foi numa loja como empacotadora, né? E aí começou todo um processo da minha vida. Minha mãe trabalhando de cozinheira, eu trabalhando na loja, estudando de noite, né? E, e nunca fiquei satisfeita com a minha condição. Eu sempre procurava mais, né? Dessa loja aí, de empacotadora, eu fiquei 3 meses, fui a trabalhar como secretária de um dentista. Também fiquei um tempo ali, sempre escolhendo mais e maior, né? Fui trabalhar meio turno como secretária num sindicato de cabeleireiros. Ali eu fiquei um tempo também, comecei a enviar currículo para agências de trabalho, que na época existia bastante, e fui chamada para trabalhar numa companhia de seguros. Estava com 18 anos aí o tempo já passou, né? Já estava com 18 anos. E nessa companhia de seguros, eu também fiquei pouco tempo, que dali eu conheci o meu futuro marido, que foi meu primeiro casamento, um Sim, aí grande você está na fase do seu, né? um empresário, né, no ramo de confecção, e lá fui eu ser secretária do marido, trabalhando com ele, né? Começou uma história de Acho que aí construção. está na expansão, né? Isso. Isso aí já foi um É, crescimento. Então aí já mostra o quanto eu fui me travou. sempre escolhendo o que Pronto, deu Dudu, aqui. voltou. Isso. Como pode melhorar? E aí, nesse trabalho, nessa companhia, Travou. Travou, Dudu. Enquanto isso, não sei se vocês me ouvem. Vou lendo um comentário aqui. Bem-vindos todos que entraram a ler. Vou voltar aqui. Doutor Ney. Quanto tempo? deu certo? Voltei? Oi, Voltou. como pode melhorar? Então, olha que coisa linda. Pode continuar, Dudu. Saí dessa companhia de seguros e fui trabalhar com o marido. Lá foram 10 anos, onde eu tive o meu primeiro filho.
né? Hoje já está um homem formado e tive uma casa linda, maravilhosa, de 620 metros quadrados, de área, tudo do bom e do melhor, mas eu olhava para tudo aquilo e digo, gente, não é isso, sabe? Escolhi me separar. Aí me separei e fui começar uma história de vida também, vendendo roupas, criei lojas, tive 2 lojas e chegava até a página 15 e as coisas não aconteciam e desmoronava tudo, né? E aí a gente já percebe aí um movimento diferente, né? O caos se criando e aí a gente já percebe a necessidade de ter algum tipo de resiliência. E aqui, deixa eu só ler um comentário aqui, Dodô. Dilma, sobre resiliência, existe algo interessante a ser comentado. Algumas pessoas entendem isso como cruzar os braços e aceitar os fatos que a vida os impõe, sem fazer nada para modificar a situação. Verdade, resiliência não é isso. No meu interessante ponto de vista também. Lembro de um trecho de uma música que representa muito bem o famoso "Deixa a vida me levar", vida leva eu. Verdade, Dilma. Também compartilho desse ponto de vista. Olá, Suleiman, é isso? Olá, boa noite, bem-vindos a quem está entrando agora. Manuel, bem-vindo. Estamos falando sobre resiliência. Mariela, bem-vinda. Estamos falando sobre resiliência. Dodo está contando um pouquinho da história dela, os momentos em que ela precisou ser resiliente, né? E ela contou aí, oi, Mariela. E aí ela está no momento da vida que criou seguir com sua história. Isso. Estou contando a história lá do meu primeiro casamento, onde eu tive 10 anos de relacionamento, daí eu me separei e fui trabalhar por conta, né? Criei 2 lojas, as 2 faliram e eu voltei para o corporativo, né? Voltei a trabalhar numa outra companhia de seguros. E lá eu fiquei também por pouco tempo, porque através de amigos eu conheci o meu segundo casamento. E é muito, muito parecido com o primeiro, mudou as figurinhas, sabe? Casei, fui trabalhar com ele, um empresário também, construímos uma casa linda. Eu tive uma filha que hoje também é uma moça formada, linda e maravilhosa. Fiquei casada por 13 anos. Aí chegou um dia que eu olhei para tudo aquilo, estava 2 anos morando numa casa construída assim, tudo nos seus devidos lugares, tudo maravilhoso, de cinema. Eu olhei para aquilo, digo, meu Deus, o que está errado comigo? Sabe? De novo eu não estou escolhendo isso, de novo eu não estou me sentindo plena. O que é, né? Me separei de novo. Aí fui morar no meu apartamento, que ele comprou um apartamento para mim, e fui trabalhar também por conta própria, porque eu criei novamente uma loja onde eu fabricava roupas de ginástica, né? Chamada Oxigênio Freewear. Trabalhei com exportação, vendia para vários lugares no Brasil e fora do Brasil, né? E as coisas foram andando de 2006 a 2013, aonde eu tive picos de altos e baixos, mas mais de baixos do que de altos. E como foi esses baixos, entre aspas, né? Esses caos para você? Como é que você conseguiu ser resiliente nesses momentos? Nesse momento, eu sempre tive uma fé muito grande. E na época também, em 2006, eu conheci uma prática que é o budismo, né? E pratiquei essa filosofia de vida por muito tempo, 10 anos da minha vida. Então, assim, eu sempre tive um apoio espiritual muito grande,
que é onde eu buscava força para me sobrecriar, para entender o que era isso que sempre se repetia na minha vida, né? Aonde Então, que eu deveria mudar para encerrar esse capítulo de estar sempre tendo caos na minha vida. sim, embora você se perceba resiliente nessas criações, desses caos aí da sua vida, mas você percebe que existia um padrão que se repetia. E você não tinha muita clareza disso, ou você já percebia isso? Não, eu não tinha essa clareza. Eu não tinha essa clareza, né, de que esses padrões eram repetitivos. Eu estava meio que no piloto automático, né? E, fazendo as coisas, né, me sobrecriando, mas sem ter consciência, sem trabalhar o que hoje que nós vamos chegar nesse espaço, que é a expansão de consciência, né? Então, assim, para encurtar um pouquinho essa história, né, voltei para o mundo corporativo em 2014, encerrei tudo isso, né, com dívidas, com situações interessantes, e voltei para o mundo corporativo, aonde eu fiquei por 2 anos. Em 2016, eu escolhi mudar totalmente a minha vida e morar no Nordeste. Saí de Aí Porto você veio Alegre, digital. aí eu vendi tudo que eu tinha, né? E me desfiz, me desapeguei e escolhi começar uma nova vida num lugar totalmente diferente e criar uma história aqui que foi o que eu também criei uma história aqui. Aqui, quando eu cheguei, eu aluguei uma casa com 8. Outras histórias, outros caos aí criados novamente, né? Mais caos, né? Mais superação, Estado de resiliência. mais força, mais energia, né? Porque tudo que eu caía, mas ao mesmo tempo eu me levantava com um furacão, com uma força assim, sabe? Tipo assim, agora Não eu vou criar de novo, ficava se sabe? lamuriando. Nem não deixa a vida me levar, como disse nossa amiga, né? Não. Aí chegando aqui, eu aluguei uma casa com 8 dormitórios, aonde eu criei o Dodô Residência. Trabalhei assim durante 2 anos com pessoas, recebendo pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil, onde conheci pessoas incríveis. E eu estava no relacionamento também com uma pessoa que é estrangeira, desde 2014 até 2019, que foi também o caos, mais um caos na minha vida. Em 2019 encerrou esse negócio, né? As coisas também não estavam acontecendo conforme a minha expectativa em financeiro também, e de relacionamento também. Então, eu encerrei um relacionamento, encerrei um trabalho e uma profissão que eu acreditava que ia ser uma mudança e que eu ia ficar por muitos anos trabalhando com isso. E aí veio mais um caos maravilhoso na minha vida e Que não, começar não de novo. incluiu, então, essa sua nova no caso do Dodô Residência. Essa sua nova atividade também não fluiu, criou-se mais uma vez o caos. E aí, como é que foi? Como é que você lidou com isso? E aí foi que em 2019 eu conheci as ferramentas da Access Consciousness, né? E foi o caminho que eu escolhi trilhar. Eu não tinha outra escolha a não ser o autoconhecimento, para verdadeiramente olhar para mim, que era o que eu não olhava. Eu olhava para o externo, eu sempre estava em busca de um relacionamento, eu sempre estava em busca de mais dinheiro, eu sempre estava em busca de uma posição social, eu sempre estava em busca de um status. E aí eu fui me conhecer. Aí começou uma história linda da minha vida. Começou para valer essa questão da consciência, né? Mais intensamente, na verdade. Que a gente nunca está totalmente fora, né? Mas começou de maneira mais intensa. Os processos de autoconhecimento. Você começou a perceber aí os padrões que se repetiam, né? Então,
E aí eu comecei a lidar um pouquinho com essas ferramentas, fiz vários cursos. Em 2020, eu escolhi sair aqui de Ponta Negra e morar em Aquirás, no Ceará, para fazer um empreendimento lá. Aluguei meu apartamento aqui, de novo. Vamos ver o que vai acontecer lá nessa cidade, no Ceará. E aí fui cheia de gás, né? Com vários projetos, expectativas. E aí, gente, de novo, de novo, Novo caos. de novo caos. Tudo que eu tinha criado de expectativas não aconteceu. E fiquei doente, né? E entrei num espaço de solitude muito grande lá no Ceará. Foi um espaço assim de uma introspecção muito grande. Uhum. Solitude diferente de solidão, né? Isso. E Foi aí o veio uma tempo. ciência para você naquele momento. Aí veio muita conscientização, fiz muitos cursos online, né? Que eu estava pegando o Covid, eu Ai, também peguei o Covid. Aí eu comecei a mergulhar cada vez mais nesse autoconhecimento. E assim que eu consegui, pude viajar, né? Quando eu curei lá essa Covid, eu voltei para cá. Cheguei aqui em Ponta Negra em março de 2021, assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? Enfim, zerada. E agora? O que vou fazer eu de novo? E aí começou uma nova história aqui. e aí como foi? Como que essas ferramentas te ajudaram a sair dessa situação de a saúde primeiramente, né? Que você não tava muito bem É, com a saúde. então, a gente aprende com essas ferramentas de cura quântica a lidar com as energias, né, a fazer a transformação energética, a entrar em comunhão com o corpo, né, que o nosso corpo é o nosso templo, e foi aonde eu comecei a fazer todo o Paranauê, de me conectar com o meu corpo, de buscar essa cura, né? Porque eu estava sem condições financeiras de pagar um tratamento, eu estava com uma dor incrível no ciático, eu nem conseguia caminhar direito. Aí, em comunhão, em perguntas, que a gente faz muitas perguntas, né? Como eu posso mudar com isso, como eu posso lidar com isso, sabe? Entrei nesse espaço, assim, nessa grandeza dessa confiança, né? Na certeza de que existe algo além da nossa mente cognitiva. Sim, E aí sim. começaram a vir as infinitas possibilidades. Que a primeira Mas coisa foi eu me conectar com meu segundo facilitador de consciência, que ele é fisioterapeuta. Aí ele me presenteou com várias sessões de fisioterapia. E aí foi vindo as curas ao pouquinho, eu fui começando a me conectar com a terra, com tudo que tem aqui, com essa natureza incrível. só uma pergunta. Em algum momento você teve pensamentos mais, vamos dizer assim, mais do que a gente costuma chamar, né, de pensamentos negativos, se sentiu mal, abalada emocionalmente? Ou sempre foi tudo fácil, assim, a resiliência veio e se adaptou e tudo bem? Não, não. Existe também os espaços aonde a gente parece que não vai mais ter forças. É um espaço em que tu fica te perguntando assim, tá, o que mais eu posso fazer? Eu já estou fazendo tanta coisa, e o que é que está acontecendo que eu já não estou encontrando essa saída? Existiu dúvidas? Existiu. Mas no momento que as Mas dúvidas você não se entregou. chegavam, oi? Você não se entregou. Não. No momento em que as dúvidas chegavam, existia as ferramentas de empoderamento, as ferramentas de elevar a energia, né? Então, é esse espaço que a gente chega, que a gente vai e que faz com que a gente possa se elevar e transformar. Sim, isso aí. E com relação